Eu recebo dezenas de relatos por semana. Histórias de fantasmas, vultos, casas mal assombradas, sussurros na escuridão. Com o tempo, você cria uma espécie de casca, uma barreira emocional para não deixar que o horror alheio te consuma por completo. Você aprende a separar o narrador da narrativa, a analisar os eventos com uma distância segura. É um mecanismo de defesa, eu acho, mas toda regra, por mais forte que seja, tem uma exceção. E há 3 semanas, eu recebi um e-mail. Um e-mail simples, sem alarde, com um título que não prometia nada de especial. Relato de infância. Esse e-mail não apenas furou a minha barreira, ele a demoliu, fez em pedaços. A história que eu vou contar hoje não é sobre um monstro que grita no escuro ou um fantasma que arrasta correntes. É sobre o silêncio que ele deixa para trás. Um silêncio pesado, denso, eterno. E é a razão pela qual, há exatas 3 semanas, eu não consigo mais dormir com a luz apagada. É a história que me fez questionar a própria natureza da escuridão que nos rodeia. A história veio de um homem chamado Lucas. Ele pedia desculpas pela extensão, quase como uma confissão derramada sobre o teclado. Ele disse que nunca havia contado aquilo para ninguém, não em todos os detalhes, não com a honestidade brutal que as palavras exigiam, mas sentia que precisava colocar para fora antes que aquilo o sufocasse de vez. Ele me autorizou a compartilhar, com a única condição de que eu jamais revelasse seu sobrenome ou a cidade onde tudo aconteceu. A história dele começa como um filme de sessão da tarde, na casa dos avós, num verão quente que parecia que duraria para sempre. E é essa normalidade, essa pureza inicial, que torna tudo o que vem a seguir tão obsceno. A partir de agora, eu serei a voz do Lucas. Esqueçam o meu canal, esqueçam quem eu sou. Apenas escutem. Esta é a história dele. Minha prima Sofia e eu éramos inseparáveis. Mais que primos, éramos gêmeos de alma, nascidos em anos diferentes. Nossas férias de verão eram um ritual sagrado, sempre na casa dos nossos avós. Era um casarão antigo no interior, um daqueles lugares que parecem ter parado no tempo. Tinha um jardim imenso, selvagem, onde nos perdíamos por horas. Havia um cheiro constante que era a trilha sonora da minha infância. Uma mistura de bolo de fubá, café passado no coador de pano e o aroma de terra molhada depois da chuva. Para 2 crianças de 8 e 9 anos, aquele lugar não era uma casa, era um reino, o nosso universo particular. Mas todo paraíso, por mais perfeito que pareça, tem a sua serpente. E a nossa morava no sótão. O sótão era território proibido, o que, claro, o tornava o lugar mais fascinante do mundo. Nosso avô mantinha a porta trancada, dizendo que era perigoso, cheio de poeira e velharia. Numa tarde quente, conseguimos pegar a chave. A subida pela escada rangente, escondida atrás de uma portinhola, já era um ritual. Cada degrau era um protesto. O ar lá em cima era pesado, diferente. Tinha um cheiro único. Uma mistura de madeira velha e algo mais. Algo adocicado e metálico, como o cheiro de sangue seco há muito tempo. O lugar era um cemitério de memórias, cheio de móveis cobertos por lençóis brancos que pareciam uma congregação de fantasmas. Foi a Sofia quem o sentiu primeiro. Ela não o viu, ela o sentiu. Parou no meio do sótão e olhou para o canto mais escuro. E então, sorriu. Eu me aproximei. Não havia nada, apenas teias de aranha. Perguntei num sussurro: "Com quem você está sorrindo?" Ela respondeu com uma naturalidade que me gelou: "Com um amigo novo. Ele mora aqui." Eu não vi nada, mas entrei na brincadeira. "Qual o nome dele?" perguntei. Sofia inclinou a cabeça como se ouvisse a resposta. "Ele não tem nome," ela disse. "Ele só... escuta." E assim nasceu nossa brincadeira secreta. Subíamos ao sótão para conversar. Eu contava sobre meus medos, meus desejos. Sofia, no entanto, falava pouco. Ficava a maior parte do tempo em silêncio, olhando para o canto escuro, com um sorriso sereno. Às vezes, ela ria baixinho. Eu perguntava o que ele tinha dito. "É segredo nosso," ela respondia.
Parecia inofensivo, parecia uma fantasia de criança, parecia até o momento em que deixou de ser. A transição foi sutil. Nossas idas ao sótão deixaram de ser sobre contar segredos e passaram a ser sobre receber instruções. O amigo começou a propor jogos. No início, coisas simples. Sofia dizia: ele quer que a gente encontre 5 coisas vermelhas na casa antes do sol se pôr. E nós corríamos rindo, numa caça ao tesouro. Mas as regras mudaram. As tarefas se tornaram estranhas. Ele quer que a gente fique em silêncio absoluto por 1 hora, sem se mexer, no quarto mais escuro da casa. Eu aguentei uns 10 minutos. Sofia, no entanto, permaneceu imóvel, de olhos abertos na escuridão por 1 hora inteira. Quando a luz se acendeu, ela parecia vazia. O jogo que realmente me marcou foi o jogo das sombras. A regra era não pisar em nenhuma sombra no jardim. Tínhamos que nos mover apenas sob a luz direta do sol. Era um fim de tarde, e as sombras das árvores se esticavam como dedos famintos. O que começou como brincadeira logo se tornou angustiante. Eu me sentia caçado. Pisei em uma sombra por acidente e Sofia gritou de pavor. Agora ele sabe onde você está, ela disse com os olhos arregalados. Naquela noite não consegui dormir. Toda sombra no meu quarto parecia se contorcer em minha direção. Tive a sensação nítida de que algo estava parado do lado de fora da porta. Outro jogo era o esconde-esconde no escuro. Acontecia depois que todos dormiam. O pegador era sempre uma entidade invisível. Tínhamos que nos esconder até o amanhecer. Sofia se escondia em lugares que desafiavam a lógica. Uma vez, foi encontrada dentro de um baú pesado no porão, que precisava de 2 pessoas para ser aberto. Quando perguntaram como ela entrou ali, ela apenas disse: ele me ajudou. A diversão tinha sido drenada. As brincadeiras eram rituais silenciosos ditados por uma presença que eu não via, mas sentia. Comecei a inventar desculpas para não brincar. Sofia não insistia. Ela apenas me olhava com uma decepção fria e dizia: tudo bem, ele brinca só comigo. E isso era ainda mais assustador. A arte de Sofia sempre foi seu refúgio. Mas isso também mudou. Ela passou a usar apenas os lápis preto, marrom e um vermelho escuro. As figuras felizes deram lugar a figuras esguias, altas, com braços que quase tocavam o chão e um vazio no lugar do rosto. Ao lado delas sempre havia uma figura pequena, Sofia. Um dia, encontrei um desenho que ocupava 2 folhas. De um lado, a casa dos avós. Do outro, uma escuridão total, preenchida pela figura alta. No centro, uma menina caminhava da casa para a escuridão, de mãos dadas com a criatura. O mais perturbador era a expressão no rosto da menina. Um sorriso largo e extasiado. O verdadeiro horror, no entanto, eu descobriria semanas depois. A parede interna do guarda-roupa de Sofia estava completamente coberta de desenhos, feitos com fuligem. Eram centenas das mesmas figuras, uma multidão de homens-sombra sem rosto, todos se curvando em direção a uma figura central, a menina. Era uma tapeçaria de pesadelo. A obra-prima doentia estava escondida atrás da cama dela. Na parede, a figura alta estava sentada num trono de sombras, e em seu colo, como uma boneca, estava a menina. Os olhos da menina no desenho eram 2 buracos vazios e riscados. De sua boca aberta saíam rabiscos que pareciam gritos silenciosos. Empurrei a cama de volta, o coração martelando. Não contei a ninguém. Como eu poderia explicar aquilo? Eu apenas sabia que não era imaginação. Era um registro. Ela estava documentando sua própria desintegração. O horror que antes se continha nos espaços secretos começou a vazar. Ele se sentou conosco à mesa de jantar. As refeições tornaram-se exercícios de tensão. Sofia mal tocava na comida. Sentava-se ereta, olhando para um ponto fixo. Seus lábios se moviam em sussurros inaudíveis. O silêncio dela era mais alto que qualquer grito. Lembro-me de um jantar em particular. Vovó fez lasanha. Sofia empurrou o prato. Não está com fome, querida?
Perguntou minha tia. Sofia não respondeu. Ela está cansada, disse meu tio. Brincou muito hoje, mas nós não tínhamos brincado. Foi então que Sofia olhou para a cadeira vazia ao seu lado e sussurrou. Ele não gosta de lasanha. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Minha avó quebrou o silêncio com uma risada nervosa. Ah, essa imaginação da Sofia, que amigo exigente. Eles continuaram o jantar falando sobre qualquer coisa que não fosse a verdade assustadora que se sentava conosco. Eles escolheram não ver. Eu tentei, juro que tentei. Numa noite fui até minha mãe. Mãe, a Sofia não tá bem, o amigo imaginário dela, ele é mau. Minha mãe se ajoelhou e disse com tristeza: Filho, eu sei que é difícil. Talvez você esteja com um pouco de ciúmes porque ela tem um segredo que não divide mais com você. A palavra ciúmes me atingiu como um tapa. Não era ciúmes, era medo. Naquele momento, eu entendi o que era a verdadeira solidão. Era estar gritando por socorro num quarto cheio de pessoas que escolheram ser surdas. A partir daquele dia, eu também me calei. Além do silêncio havia o som. Uma melodia. Apenas alguns acordes repetidos num padrão simples, desafinado e melancólico. Eu a ouvia principalmente à noite. Uma noite, acordei e a melodia estava lá, mais clara. Vinha de dentro do quarto. Era Sofia, sentada na cama balançando para frente e para trás, zumbindo a música. O medo que senti foi diferente. Um medo que se infiltrava, como se aquela melodia fosse uma doença. A verdadeira revelação veio numa tarde chuvosa. Explorei o sótão sozinho e encontrei uma pequena caixa de música de madeira escura. Estava coberta de poeira. Forcei um pouco e a tampa se abriu. E então, um som metálico e arranhado preencheu o silêncio. Eram as mesmas notas, a mesma melodia. Meu sangue gelou. Corri e mostrei a caixa para minha avó. O rosto dela ficou pálido. Onde você encontrou isso, menino? Ela perguntou. No sótão, respondi. A Sofia fica zumbindo essa música à noite. Minha avó sentou-se pesadamente. Essa caixa de música, ela sussurrou, pertenceu à irmã mais nova do seu bisavô. Ela morreu nesta casa quando era menina, de uma febre. Diziam que nos últimos dias ela não falava, apenas cantarolava essa musiquinha dia e noite. Ela fechou a caixa. Algumas coisas devem permanecer esquecidas, Lucas. Naquele momento, eu entendi. O que quer que estivesse com Sofia não era novo. Era antigo. Tão antigo quanto a própria casa. E já tinha se alimentado ali antes. O verão estava chegando ao fim. A palidez de Sofia era uma constante. A barreira entre o mundo dela e o nosso estava quase completa. O evento que cimentou meu terror aconteceu no banheiro. Estávamos lado a lado em frente ao grande espelho antigo. Eu fiquei olhando para o nosso reflexo. Por uma fração de segundo, o reflexo dela se distorceu. No espelho, o rosto de Sofia abriu um sorriso largo demais, antinatural. E seus olhos, no reflexo, eram duas cavidades escuras. Prendi a respiração. Pisquei e o reflexo voltou ao normal. Sofia estava lá, alheia a tudo. O que foi? Ela perguntou, notando meu pânico. Não consegui responder, mas não acabou ali. Continuei olhando para o espelho, hipnotizado. E então eu vi. No espaço atrás dela, no reflexo, uma forma escura e alta se materializou por um instante. Era a mesma figura dos desenhos. Vi o contorno de uma cabeça, sem feições e uma mão longa e esguia pousada sobre o ombro dela. Era um gesto de posse. Eu gritei e corri para o quarto tremendo. Naquele momento, toda a esperança se desfez em pó. Era real. Era uma entidade separada. E eu sabia, com uma certeza que gelava meus ossos, que ela estava ficando forte o suficiente para não precisar mais se esconder. O tempo estava acabando. A última noite daquelas férias foi o fim de tudo. Uma tempestade desabou sobre a cidade. A energia caiu. A casa mergulhou numa escuridão profunda. E no meio do caos, minha tia percebeu. Onde está a Sofia? O pânico se instalou.
Procuramos por toda a casa com lanternas e velas. Eu sabia onde ela estava. Um terror gelado subiu pela minha espinha, mas eu sabia. Meu avô arrombou a porta do sótão. A luz da lanterna varreu a escuridão. E então a encontramos. Sofia estava no canto de sempre. De pé, virada para a parede, imóvel. Meu tio correu para abraçá-la, mas ela não reagiu. Era como abraçar uma boneca de porcelana. Fria, vazia. Ele a virou para nós. Seus olhos estavam abertos, mas não viam nada. Um fio de saliva escorria de sua boca entreaberta. Foi quando eu senti. Não era apenas o frio da noite. Era uma pressão no ar. Um frio que sugava o calor do corpo e a coragem da alma. Era a presença. Forte, palpável, satisfeita. E pela primeira e única vez, eu ouvi a voz dele. Não com meus ouvidos, mas dentro da minha cabeça. Não eram palavras, era um sentimento. Um sentimento de posse, de finalização. A palavra que explodiu na minha mente foi minha. Sofia nunca mais foi a mesma. Nunca mais falou uma única palavra. O brilho em seus olhos se apagou naquela noite. Os médicos deram diagnósticos que soavam como desculpas. Catatonia, esquizofrenia de início precoce, mutismo seletivo. Ela passou por dezenas de clínicas, hospitais psiquiátricos. Minha tia e meu tio se divorciaram sob o peso da culpa e da dor. A casa dos avós foi vendida às pressas, como se a família tentasse apagar aquele lugar da existência. Mas eu não podia apagar. Eu estava lá. Eu vi. Eu senti. Eu sabia o que realmente tinha acontecido. Não foi uma doença. Foi um roubo, um assalto. A alma da minha prima, a essência vibrante e alegre que era a Sofia, foi devorada naquele sótão. E o que sobrou foi apenas uma casca. Um corpo que respira, mas não vive. O verão terminou, mas a sombra se estendeu por toda a minha vida. A adolescência para mim foi um longo corredor escuro. Eu me tornei um adolescente recluso. O trauma me marcou. A mais óbvia era o meu pavor de espelhos. Nunca mais conseguia encarar meu próprio reflexo da mesma forma. Sempre sentia um calafrio, com medo de ver uma distorção na minha face ou uma forma escura parada atrás de mim. Os pesadelos eram constantes. Eu estava no corredor infinito da casa dos avós, correndo sem sair do lugar. E ouvia a melodia da caixa de música, distorcida e lenta. Eu sempre acordava suando frio, pouco antes de chegar à porta do sótão, onde algo me esperava. O pior era a paralisia do sono. Começou aos 15 anos. Eu acordava consciente, mas incapaz de me mover. E nesses momentos, eu sentia a mesma pressão no ar, o mesmo frio daquela noite. Era mais fraco, mas inconfundível. Eu sentia a presença no canto do meu quarto. Não havia, mas sabia que estava ali, me observando. Era como se a entidade, tendo se aninhado em Sofia, tivesse deixado um eco, uma marca em mim. Como um predador que marca um território para voltar depois. Eu era o território. Os médicos diziam que era estresse pós-traumático. Receitaram-me remédios que não impediam a presença de me visitar. Eu vivia com um segredo que não podia compartilhar, assombrado por um fantasma que só eu sentia. Eu era uma casa mal assombrada em forma de gente. Quando entrei na faculdade, a obsessão se tornou uma necessidade de compreensão. Eu precisava de respostas. Durante as férias, voltei à cidadezinha. Fui ao arquivo municipal e à biblioteca pública. Passei dias mergulhado em microfilmes e livros empoeirados, procurando qualquer menção à casa ou à família que a construiu. Depois de quase uma semana, encontrei uma pequena nota de rodapé num jornal de 1912. Falava do falecimento de Elara Vasconcelos, uma menina de 9 anos. A causa da morte: febre cerebral. Mas a última frase me chamou a atenção. A jovem Elara passou suas últimas semanas em um estado de profundo silêncio, apenas cantarolando uma melodia melancólica. A melodia, a mesma história da minha avó. Meu coração batia forte. Era uma prova. Continuei cavando. Em registros da igreja encontrei mais.
Anos antes, em 1888, um irmão mais velho de Elara, Tobias, de 10 anos, também havia morrido. Causa: acidente de queda. A nota dizia que ele se tornara recluso e obcecado com o sótão nos meses que antecederam sua morte. As peças se encaixaram, formando uma imagem aterrorizante. Aquilo não tinha começado com Elara. Se alimentava de crianças. Tobias, Elara, Sofia. A entidade era um parasita que se ligava àquela casa e esperava pacientemente por sua próxima refeição. A febre e a queda não eram as causas. Eram os resultados. O que aconteceu com Sofia foi a repetição de um ciclo. E eu temia que, de alguma forma, eu fosse a próxima parte dele. Durante meus 20 e poucos anos, eu visitava Sofia esporadicamente. As visitas me rasgavam por dentro. A clínica era um lugar de beleza estéril e silêncio falso. As primeiras vezes foram as piores. Eu chegava cheio de uma esperança estúpida, achando que talvez, naquele dia, ela me reconheceria. Eu me sentava ao lado dela e contava sobre minha vida. Tentava evocar nosso passado, na esperança de que uma memória pudesse trazê-la de volta. Mas não havia resposta. Sua beleza juvenil tinha se tornado algo etéreo, frágil. Ela era como uma estátua de gelo que nunca derretia. Às vezes eu observava os outros pacientes e me perguntava quantos deles eram vítimas de doenças e quantos eram como ela. Quantas almas tinham sido roubadas? A pior parte era a culpa, uma culpa corrosiva. Por que ela e não eu? Eu estava lá. Eu a desafiei a entrar no sótão. Será que se eu tivesse gritado mais alto, eu poderia tê-la salvado? Ou será que a entidade a escolheu desde o início e eu era apenas a testemunha, amaldiçoado a lembrar? Cada visita era um mergulho nesse poço. Eu saía de lá esgotado, como se parte da minha alma ficasse para trás. As visitas se tornaram mais raras. Era a autopreservação. Aos 28 anos, eu precisava de um ponto final. Num impulso, peguei meu carro e dirigi de volta àquela cidade. Estacionei no final da rua onde a casa ficava. Eu não conseguia me aproximar mais. A casa tinha sido reformada. Havia brinquedos no gramado. Uma família nova morava lá. Eles não sabiam. Não sabiam sobre a história daquele lugar, sobre o que dormia em suas paredes. Senti um impulso de sair do carro e avisá-los. Mas como? O que eu diria? Eles me tomariam por louco. Enquanto eu estava perdido em pensamentos, a porta se abriu. Uma mulher saiu, seguida por uma menina de talvez 7 ou 8 anos, que correu para o balanço. Seu riso ecoou. Era um som puro, alegre. O mesmo tipo de som que Sofia costumava fazer. Senti um terror protetor tão intenso que me deixou sem ar. Meu olhar foi para a janela do sótão. E foi quando eu vi. Por um único segundo, uma forma escura passou pela janela. Um movimento lento, deliberado, como alguém que observa o lado de fora. Não era imaginação. Era a confirmação que eu temia. A entidade não tinha ido embora com Sofia. Estava ligada ao lugar. Sofia não era a hospedeira. Era apenas a refeição. E a criatura estava ali, paciente, esperando por uma nova brincadeira, uma nova amiga. Dirigi para longe dali com lágrimas nos olhos. Não havia fechamento. O ciclo continuava. E eu era apenas o fantasma que voltava para assombrar a cena do crime. Os anos que se seguiram foram os mais sombrios. A certeza de que a entidade continuava lá e a minha impotência me corroeram. O evento que me levou a escrever este e-mail foi o culminar de toda essa decadência. Tudo começou com um telefonema. Depois de quase 5 anos sem falar com minha tia, a mãe de Sofia, eu liguei. No final da ligação perguntei: Tia, você alguma vez sentiu algo estranho quando a visitava? Houve um longo silêncio, e então ela confessou algo que guardara por 20 anos. Sim, disse ela, a voz um sussurro quebrado. Às vezes, quando o lugar estava muito quieto, eu ouvia vozes, sussurros,
Pareciam vir do quarto dela, mesmo quando ela estava em silêncio. Eu achava que estava enlouquecendo. Os médicos diziam que era o estresse. Uma vez, eu juro, Lucas, eu ouvi uma risada. Uma risada baixa, masculina. Veio de dentro do quarto dela. A confissão dela me atingiu como um raio. A entidade não estava apenas na casa. Ela tinha ido com Sofia. Não como um eco, mas como um passageiro. A clínica não era um santuário. Era apenas uma nova gaiola. Sofia era a gaiola. Aquele telefonema reacendeu minha obsessão. Eu precisava vê-la. Não por esperança, mas por necessidade. Precisava olhar nos olhos daquele horror uma última vez. E foi por isso que eu fui. Fui na semana passada. E foi por isso que o que aconteceu, aconteceu. O toque dela. A voz que não era dela. Depois daquele sussurro, eu entendi. A visita não foi um ponto final. Foi um convite. A entidade, depois de 20 anos se alimentando, talvez estivesse com mais fome. E ela se lembrou de mim. O menino que escapou. O doce que ficou para depois. O e-mail do Lucas terminava aí, com essa constatação terrível. E quando eu cheguei nesse ponto, tive que fechar o notebook. Eu me levantei, andei pela casa. O silêncio da minha própria casa parecia pesado, ameaçador. Eu me senti vigiado. A história era tão completa em sua tragédia, tão desprovida de esperança, que me deixou fisicamente mal. Mas não era o fim. Havia o PS. A pequena nota que transformou uma história de terror em algo presente. PS. Eu escrevi tudo isso porque a visitei na semana passada, na clínica onde ela vive há quase 20 anos. A mesma rotina de sempre. Sentei ao lado dela por 1 hora. Quando me levantei para ir embora, senti a mão dela no meu braço. Foi a primeira vez em 2 décadas que ela me tocou. Eu me virei, chocado. Ela se inclinou para perto do meu ouvido. Seu hálito era frio. E com uma voz que não era dela, uma voz arranhada, baixa e antiga, ela sussurrou a mesma coisa que me disse tantos anos atrás, quando defendia seu amigo. Ele ainda está com fome e ele diz que você parece muito doce. O que se faz depois de ler algo assim? Não há um monstro para derrotar, não há um ritual para reverter. Há apenas a certeza de que algumas portas, uma vez abertas, nunca mais podem ser fechadas. A história do Lucas não é sobre uma casa mal assombrada. É sobre uma alma assombrada. E a constatação de que o verdadeiro horror não é a morte, é a espera. Você acredita que isso realmente aconteceu? Já viveu algo parecido com isso? Aquela sensação de que a pessoa ao seu lado, por um instante, não era mais ela mesma? Se essa história te tocou, se você sentiu esse arrepio no fundo da alma, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Existem mais coisas no silêncio do que nossa vã filosofia pode imaginar. Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem, porque as histórias que eu conto não são para dormir, são para te manter acordado.